Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Desde já, desejamos a cada um de vocês muita paz, muita saúde, proteção e cuidado. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos do componente curricular de matemática. Observe aqui esse slide, medida de tempo. Nós temos alguns instrumentos que servem para medir o tempo. Primeiro, nós temos o relógio de parede. Depois, nós temos a ampulheta. Depois, o relógio digital e o calendário. No relógio de parede, nós utilizamos os ponteiros, o ponteiro maior e o menor. Na ampulheta, a areia, que vai descendo, de cima para baixo, para medir o tempo. No relógio digital, apresenta os minutos, a hora e os minutos. E no calendário, nós vamos conhecer no calendário o dia, a semana, a quinzena, o mês, o bimestre, o semestre, ok? Vamos aprender bastante sobre a medida de tempo. Mas, ao falarmos de tempo, se refere a intervalo também. As crianças utilizamos frequentemente o intervalo em nossa vida. Vamos dar um exemplo prático aqui em casa. Quando a mamãe vai assar um bolo, ela faz todo aquele preparo na cozinha com os ingredientes, mistura todos eles em uma bacia, bate a mão, com uma colher ou então na batedeira. Depois que está pronto, coloca numa forma e leva-o até o forno para assar. Então, esse intervalo de tempo utilizado para assar o bolo é que o chamamos de intervalo de tempo, que foi desde o momento que nós colocamos a forma do bolo dentro do forno, do fogão, até a hora que ele está pronto. Outro exemplo que nós usamos intervalo de tempo, na hora também das nossas aulas, usando o intervalo de tempo para o descanso, do recreio para o lanche, e assim por diante. Aqui nós temos o relógio. Nós temos o relógio aqui. Esse relógio, ele marca, o ponteiro menor marca a hora, e o ponteiro maior marca os minutos. O ponteiro mais fino vermelho marca o segundo, ok? Nós também iremos trabalhar bastante e conhecermos as horas, os minutos e os segundos. Certo, criançada? Olha só, neste slide, nós temos duas imagens. A primeira imagem de cima é um termômetro, que a mamãe utiliza muito com vocês quando vocês estão febris, né? E aí, embaixo nós temos um símbolo 0, C, que é chamado de grau Celsius. Aqui neste termômetro está marcado no termômetro 35,8 graus Celsius. Aqui no nosso livro, nós também iremos conhecer um pouco sobre outra medida, outra unidade de medida muito importante na nossa vida, que é a temperatura. Através da temperatura, nós vamos conhecer se vai fazer frio, vai fazer calor. Então, a meteorologia é o estudo que permite fazer as previsões sobre as variações do tempo. Se vai chover, se vai fazer frio, fazer calor, tá? A temperatura, quando a gente vai encontrar a temperatura em alguns lugares, a gente também pode dizer em uma cidade, em um município, se a temperatura vai estar, como é que vai estar a mínima e como vai estar a máxima, ok? De um local. No Brasil, criança, para sabermos a temperatura, nós usamos esse símbolo que está bem aí, ao meu lado, embaixo do termômetro, que é chamado de grau Celsius. Ok, criançada? Outro conteúdo que vocês vão gostar demais de trabalhar são os polígonos. Nós iremos trabalhar nesse capítulo do nosso livro de matemática. Vocês vão conseguir identificar quem são os polígonos e quem são os não polígonos. Observe esta imagem que está aqui neste slide.
Tem dois quadros, ó. Em cima está escrito não polígonos. E do lado, também em cima está escrito polígonos. Então vamos lá, sabemos um pouco de o que é polígono. Polígonos, crianças, são figuras planas que apresentam algumas características. Para identificar um polígono, a gente tem que entender as características de um polígono. Primeiro, eles são formados por linhas retas. Quais são as linhas retas? As imagens do segundo quadro tem linhas retas, ó. O retângulo verde, o triângulo laranja, né? O vermelho, o azul, lilás, todas essas imagens são chamadas de polígono, porque são formados por linhas retas. Outro item para identificar o polígono: preciso ser formado por linhas fechadas. Observe, todos os polígonos, as linhas se fecham no retângulo, no triângulo e nas outras imagens. E também outro item dos polígonos é que tem que ter linhas retas que não se cruzam. Então aqui, criança, aonde são classificados de polígonos são no segundo quadro, ó. Tem linhas retas, as linhas não se cruzam e elas fecham os polígonos, tá? Que são figuras planas. É o caso do retângulo verde, é classificado de polígono. O triângulo, aqui nós temos o azul, deixa eu ver quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O octógono, né? Nós temos também o vermelho, 1, 2, 3, 4, é chamado de quadrilátero, o vermelho. E um pentágono, que está na cor lilás. Então, todas essas figuras são chamadas de polígonos. Professora, e o primeiro quadro não é polígono? É classificado de não polígonos. Isso mesmo, tem o nome bem em cima, ó, não polígonos. Primeiro, essas figuras, elas têm linhas curvas, olha, ó, já não é polígono, tá? Então, se tem linhas curvas, já não é polígono. É o caso do coração, do círculo, né? Dessa outra imagem lilás, que parece mais ou menos uma estrela ou um losango. Esse outro trevo de 4 folhas e o outro aqui que não é um retângulo, tá? O retângulo é do lado, porque são figuras planas de linhas retas. Ok, criança? Vocês irão gostar demais de trabalhar polígono no nosso livro de matemática. Aproveitem para praticar as atividades e façam bastante a leitura com caprichem, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!